Olá, quinto ano. Vamos continuar nosso conteúdo aí com fração. Vamos conhecer os tipos de fração para que desenvolvemos, né, agora, a partir de agora, uns cálculos sobre isso. Nós temos a aparente, a imprópria, a própria, a mista. Nós vamos ter que estar explorando nesses tipos de frações aí para, né, desenvolver esses cálculos. Vou apresentar para vocês, né, a aparente, né, nessa aula de hoje. E vou explicar como ela, né, como você vai explorar essa fração aí aparente. Como você vai identificá-la, na verdade, né? Porque a fração aparente é mais uma questão de você identificar ela, né? E quando você explorar a fração imprópria dentro dela, já é com outro propósito, que é a transformação do número misto. Que vamos chegar lá também. Então, uma fração aparente, ela, né, explora divisores. Né? Normalmente ela vai ter divisores. E o numerador ele vai ser maior que o denominador, porque justamente ela é uma fração imprópria. Quando eu chamo uma fração própria, eu quero dizer que própria é quando eu tenho o número 2/4, por exemplo. O que seria essa fração 2/4 própria? O numerador é menor que o denominador. Porque na fração normal, nós temos lá, ó, na imagem, certo? As partes. E eu vou aqui retirar duas partes, certo? Que é o meu numerador. E a parte que eu dividi é o meu denominador, ela vai ser maior. Quando eu exploro uma fração própria. Na imprópria é o contrário. E é onde eu encontro ela na fração aparente também. Eu vou ter uma fração imprópria, ela vai ser com um numerador maior que o denominador. E, em alguns casos, ela vai ser aparente. Nem sempre ela vai ser aparente, certo? Ela pode ser, né, aparente quando eu busco, né, seu divisor. Quando eu vou lá na página 185, né, eu tenho lá a atividade 4, que pede para fazer em dupla, mas isso não é possível, né? Nós estamos fazendo em casa, podemos fazer com o nosso irmão mais velho, com a ajuda do pai ou da mãe. Né? E aí eu vou estar explorando a questão da fração aparente aí nesse momento, e eu vou entender que na questão 5 pede para marcar o X aí nas frações aparentes. Então, quando eu trabalho uma fração aparente, eu vou ter nesse momento aí apenas duas. Porque todas aí são impróprias, mas nem todas são aparentes. Como assim, Projuse? Uma fração imprópria é quando eu tenho, por exemplo, o meu numerador maior que o denominador. Aqui são frações próprias. Impróprias, desculpa, impróprias. É quando o meu numerador ele é maior. Mas dentro dessas frações impróprias, eu também posso encontrar a fração aparente. Entendeu? Nem toda fração imprópria é aparente. Porque para ser uma fração aparente, eu tenho que ser um divisor. Certo? Eu tenho que ser um divisor. O numerador tem que ser, né, possível de dividir pelo meu denominador. Certo? E aí eu vou ter várias frações, né, que eu posso encontrar, né, que pode ser imprópria. Todas essas que a Prova está colocando aqui são impróprias, certo? 6/3, 4/2, 8/4, 12/5. Deixa-me ver outra. 24/7. Todas são impróprias, porque eu represento com o meu numerador maior. E como eu vou descobrir que quais dessas vão ser aparentes, Projose? São justamente as que podem ser, né, divididas, numerador por denominador. Então, vamos lá. 6, você pode dividir por 3? É possível? Claro, né? Porque você sabe que se eu dividir 6 por 3, nós vamos encontrar quem? 2, né? Porque 2 vezes 3 aí, né? Eu vou encontrar 6, né? Os 3 aí, ele é a metade, certo? 4, posso dividir por 2? Também posso. 8, pode dividir por 4? Com certeza. 12, você pode dividir por 5? Não, né? Na tabuada lá, a gente percebe que 5 vezes 2 é 10. E que 5 vezes 3 é 15. Então, por 12 não vai ser possível. Se fosse por 4, por 3 ou por 6 ou por 2, seria possível. Perceba que eu estou explorando a tabuada da multiplicação. 24 por 7 é possível? Não. Então, essas aqui, ó, elas não são aparentes, mas são impróprias. Porque 24 por 7 não vai ser. Se fosse por 6, por 4, por 3 ou por 8, poderia. Então, eu estou explorando, né, nos meus numeradores os resultados da tabuada da multiplicação. Onde eu vou ter trabalho do 3, do 2, do 4, do 5 e do 7 nesse momento aqui. Então, eu percebo que
Essas três aqui, ó, essas três que eu mostrei agora a vocês, são frações aparentes. Elas trazem o numerador maior, porém, elas dividem, né, o numerador pelo denominador. Então, deu para entender até aí o que é uma fração aparente? Uma fração aparente, ela é uma fração do meu numerador, ele é maior que o denominador. Porém, existe outra regra dentro dela. Para ser uma fração aparente, eu preciso ser divisível pelo número, certo? Por isso que eu tenho muitas frações impróprias, só que nem todas vão ser aparentes. Todas essas são impróprias, porque é uma fração imprópria. Nós vamos ver lá na frente também esse conteúdo, mas eu estou adiantando, né, para vocês compreenderem essa relação. Toda fração própria é como a primeira que eu mostrei, numerador menor que denominador. Toda fração imprópria é quando o meu numerador ele é maior que o meu denominador. Mas para ser aparente dentro dessa fração imprópria, eu preciso ser, né, possível dividir esses números. E foi, né, o que eu mostrei aqui a vocês, desses, que esses dois não podem ser divisores. E é o que eu tenho lá na questão 5, né, que pede para você observar e dizer quem são desses aí, né, possível de dividir. Eu tenho 12 quartos, 8 quintos, 3 sextos e tenho 6 terços. Então, para vocês, dentro dessa orientação que eu dei agora, qual desses ali são aparentes? Todas são impróprias, mas qual delas são aparentes? Então, 12 quartos, que eu posso dividir, né, que vai dar 3, certo? Se fosse 12 terços, também poderia, porque daria 4. 8 quintos, podemos dividir 8 por 5? Vai ser exato? Não, né? Quando eu falo divisor, é porque tem que ser uma divisão exata, lembra? E não vou marcar o 8 quintos. Se fosse 8 quartos, seria possível, né? Que é o que nós temos aqui. Eu tenho 3 sextos, certo? Por que 6 terços pode e 3 sextos não? Você pode dividir 6. Aí, no caso, eu tenho 6 terços aqui e lá eu tenho 3 sextos. 3 sextos lá, você vai poder dividir? Por que eu não vou marcar ela? Qual é a relação que a Projoso fez aí que eu tenho 6 terços? Porque 3 sextos aí, ela é uma fração própria. Ela não é uma fração aparente. Para ser aparente, eu tenho que ter o meu numerador maior que o denominador. Eu sei que eles são divisores, mas não é aparente. Preste atenção. Já 6 terços vai ser. Então, entendeu? 3 sextos aí vai ser um divisor, quinto ano. Porém, não é uma fração aparente. Para ser aparente, o numerador tem que ser maior que o denominador. Ok? Era como eu colocar aqui para vocês, por exemplo. Vamos ver. Se eu colocar aqui 14 sétimos ou colocar 7 14avos. Então, 14 sétimos vai ser uma fração imprópria e vai ser aparente também, porque aparente, o meu numerador é maior, ele é um divisor. 7 14avos não são divisores, porém, eles não são aparentes, porque o 7 é menor que 14, tá aqui ela é uma fração própria, como a primeira que eu mostrei pra vocês. Então, tem que entender essa relação. Não é só porque é um divisor, certo? Para ser aparente, além de ser divisor, tem que ser uma fração imprópria dentro dela. E para ser imprópria, o meu numerador sempre será maior. Então, nem toda fração imprópria vai ser aparente. Para ser aparente, além de ser imprópria, eu vou ser, né, divisor. Então, acho que até aí é para vocês, né, construírem, né, essas ideias. Não é verdade? Porque é bem legal esse conteúdo de fração, né? Você vai descobrindo, né? Igual aquela que eu ensinei anteriormente sobre o cálculo da fração, que aquele conteúdo é super legal. Nós temos também a página 186 também com outros, né, conhecimentos, onde a gente vai estar descobrindo, né, novos conhecimentos em relação à fração, né, aí imprópria e dentro dela a aparente, que nesse momento eu estou trabalhando com a aparente. Quando eu fico repetindo na imprópria, vocês entenderem que imprópria é quando o meu numerador ele é maior. E aí, dentro dessa mesma, né, contexto, eu trago outros exemplos aqui. Por exemplo, se eu tiver, ó, 32 oitavos, 5 décimos, 4 terços, 25 quintos. Então, eu tenho 4 exemplos aí. Qual desses 4 exemplos, né, eu percebo que uma delas não é, de nenhuma forma, ela vai ser, né, aparente, né, que é 5 décimos, né? Perceba que essa fração aqui,
eles são divisores, né? Porque se eu tiver 10 para 5, né? Vai ser 2 para cada um. Só que, né? Ou 5 para 10 é a mesma coisa. Só que ela aqui é uma fração própria. O 5, ele é menor. Ele é menor, tá na posição certa. O numerador é menor que o denominador. No caso dessa aqui, 32 oitavos, 4 terços e 25 quintos, todas elas são impróprias. Mas será que todas elas são aparentes? Só porque são impróprias? Então, não basta ser só imprópria. Eu preciso ser, né, possível dividir. Então, 32 por 8 é possível dividir? Com certeza, né, quinto ano? Eu vou ter 4 como resultado. Então, é possível dividir. Que 8 vezes 4, né, vai ser aí, né, 32. Se 32 para 4, eu vou encontrar 8, né, com o mesmo resultado aí. 4 terços, você pode dividir 4 por 3? Não, né? Então, ela é imprópria, mas não é aparente. 25 quintos, vou poder dividir? Com certeza, né? 5, né? 5 vezes 5, 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. Então, essa ideia que eu quero que vocês construam. Não é só ser um numerador maior que o denominador. Tem que ser possível dividir. Então, fração aparente é isso. Você vai ter um numerador maior, né? Que se classifica como uma fração imprópria, mas para ser aparente não basta ser só imprópria. Eu preciso ser, né, possível dividir o meu numerador pelo denominador. Então, você vai estar desenvolvendo aí essas duas páginas, né, construindo esses novos conhecimentos, porque terão mais com certeza. Então, eu vou colocar aqui nosso para casa, certo? Mais um mês aí, pra gente aprender mais coisas. Vai ser apenas a página 185 e 186, que é onde vocês vão estar, né, explorando, né? Esse momento aí eu só fiz com vocês a questão 5, né? Diante do que nós, né, exploramos aqui, você vai, né, realizar as demais questões e na aula online a gente vai tirar as dúvidas e vamos dar continuidade, né, aos próximos tipos de fração. Vamos ver a mista, né, transformar número misto em fração imprópria ou fração imprópria em número misto. Né, vamos estar conhecendo aí mais, né, frações, vamos também ver a equivalente, então temos bastante coisa para a gente aprender ainda nessa questão da fração. Então, que vocês tenham compreendido esse conteúdo, né, da fração aparente. Na aula online, vou tirar dúvidas caso, né, exista, e vou dar continuidade a esse assunto, tá bom, quinto ano? Então, espero que vocês, né, tenham gostado da aula, ok? Então, até a próxima. Beijo!